A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje, livro de Jonas, capítulo 2, versículo 2. E disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Louvado seja Deus. Aqui Jonas dizendo que tinha clamado ao Senhor Jesus, louvado seja Deus aqui, né, do ventre do inferno. Aqui é a história de Jonas. Deus mandou ele ir para Nínive, e porém ele teimou, né, ele pegou a embarcação para ir para Tarsis, louvado seja Deus. Mas como nós sabemos que todo aquele, louvado seja Deus, que quando o Senhor manda fazer algo e nós damos de teimosos, louvado seja Deus, o Senhor Jesus até permite muitas vezes nós tentarmos fazer, mas o Senhor chega com a sua intervenção quando chegou aqui, como ele fez aqui, como Jonas. Jonas ainda pegou a embarcação, louvado seja o nome do Senhor, e ali sobreveio uma tempestade. E ali muitos queriam saber o porquê, e jogaram a embarcação que havia dentro e nada de acalmar. Então aconteceu que o capitão, né, descobriu ali Jonas no fundo lá da embarcação e teve que jogar ele, louvado seja o nome do Senhor. Então, ao ser jogado, louvado seja Deus, Jonas ali fora do barco, um grande peixe, louvado seja o nome do Senhor, engoliu Jonas. E ali Jonas passou ali momentos de dificuldade, de grande tristeza, que diz aqui no versículo 2, que ele na angústia do ventre do inferno, louvado seja Deus, ele gritou ao Senhor e o Senhor ouviu, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, no momento que nós tivemos mais de tribulação, nos momentos que a gente se acha que não vamos conseguir, louvado seja o nome do Senhor, grite, clame ao Senhor Jesus, clame pela presença dele, louvado seja o nome do Senhor, que ele vai estar contigo, ele vai se levantar ao teu favor, ele vai, louvado seja o nome do Senhor, te tirar de onde você esteja, louvado seja o nome do Senhor. Aqui como fez Jonas, e o Senhor deu livramento a Jonas, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque, louvado seja o nome do Senhor, ele clamou ao Senhor Jesus. Que essa história que nós venhamos, louvado seja o nome do Senhor, tirar de exemplo para nós, meus amados, que nós não devemos teimar com aquilo que o Senhor Jesus tem falado para o seu povo. Muitas vezes o Senhor nos orienta a buscar a sua presença, muitas vezes o Senhor tem nos orientado a nós seguirmos retamente com os seus mandamentos, com a sua palavra. E muitas vezes a gente dá de teimosos, a gente quer fazer da nossa vontade, do nosso jeito. Num tempo que der certo eu vou à casa do Senhor, num tempo que der certo, que eu tiver a coragem, eu leio a palavra do Senhor. Sempre é assim, meus amados. Nós não devemos ser assim, louvado seja o nome do Senhor. Nós devemos, louvado seja o nome do Senhor, ouvir a voz do Senhor atentamente. Nós devemos buscarmos atender aquilo que o Senhor tem para mim, para você, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes a gente vai por um caminho que acha que seja certo, e o Senhor sempre ali nos mostrando, filho é por aqui, faça desse jeito que você terá, louvado seja o nome de Deus, vitória. E não, e às vezes a gente não quer nem ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, muitas vezes a gente está nem atento a ouvir aqueles comandos, aquela instrução que o Senhor está nos dando, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes o Senhor fala conosco através da sua palavra, fala no hino, ou o Senhor usa alguém dos seus profetas, sempre o Senhor está falando conosco. Nós que não paramos para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, muitas vezes nós não paramos para ouvir a voz de Deus, aquilo que o Senhor está nos mostrando, a sua boa, perfeita vontade em nossas vidas, louvado seja o nome do Senhor. Não venhamos ser como Jonas, que teimou ali, louvado seja o nome do Senhor. Foi preciso ele ser engolido por um grande peixe, ali ele se arrepender, e depois ele foi fazer a vontade do Senhor Jesus. Não vemos ser assim, meus amados, vemos andar retamente, vemos ouvir o que o Senhor tem para mim, para você, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor quer isso, o Senhor quer a obediência do seu povo. O Senhor quer um coração contrito e quebrantado na presença dele, porque a sua palavra diz que venham todos que estáis cansados e oprimidos, o Senhor vos alivia. Então, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que buscar a presença de Deus no momento que eu e você anseia, cada dia eu buscar mais, conhecer esse Deus maravilhoso, Deus santo, poderoso, que transforma, que restaura.
um Deus que dá vida, vida em abundância, alegria verdadeira na sua presença. O Senhor vai nos dando a vitória, o Senhor vai suprindo aquilo que nós precisamos, o Senhor vai nos levantando, vai nos moldando. O Senhor Jesus é fiel para com o seu povo, mas nós temos que estar firme na sua presença, louvado seja o nome do Senhor. Não venhamos dar de teimosos, venhamos obedecer o chamado e o propósito do Senhor Jesus em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Levante sua mão e feche os olhos para nós orarmos ao nosso Deus. Deus amado e Deus querido, toda a honra e toda a glória seja dada a Ti. Deus, Tu és santo, poderoso, Senhor Jesus. Recebe a nossa oração neste momento, Senhor. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos erros, Senhor Jesus. Nós somos pequenos, Senhor, mas nós reconhecemos que precisamos da Tua presença. Nós reconhecemos que Tu és um Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus de paz, um Deus amoroso, um Deus que restaura, que levanta, um Deus, Senhor Jesus, que pode todas as coisas, Senhor. Nos dá ânimo, nos dá graça, Senhor. Nos ajuda, nos fortalece na caminhada, Senhor Jesus. Ser conosco todos os dias até a Tua vinda, Senhor. Aqui nós oramos, Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Guarde essa palavra no seu coração. Que o Senhor vos abençoe. Amém. Glória a Deus.